Estamos vivendo uma série de pregações sobre os milagres de Jesus narrados nos evangelhos. Temos 35 milagres que são expostos nos evangelhos de maneira clara, milagres que Jesus realizou. Por isso hoje nós vamos falar sobre o 8º destes 35, que foi o milagre que Jesus operou numa das cidades que foi mais brindada com os milagres do Senhor, que é a cidade de Cafarnaum, uma cidade litorânea no território de Israel, muito conhecida e muito importante por todo o ministério de Jesus. Lá naquela cidade aconteceu um milagre inédito, algo diferente de tudo, algo inacreditável que impressionou muito as pessoas que moravam naquele lugar. E talvez agora você possa olhar para dentro de você e pensar: qual foi a coisa mais inacreditável que você já presenciou? Qual a experiência mais improvável que você já vivenciou em sua vida? Aposto que nenhum de nós já viu um elefante mergulhando, ou uma vaca voando, ou essas coisas assim. Mas algumas pessoas que nós conhecemos juram que viram, talvez, no meio do mato, um lobisomem. Ou que viram em algum momento uma bola de fogo que pairava sobre a terra e levava até o lugar onde o ouro estava escondido. Talvez alguns de nós possam jurar que viram homenzinhos verdes descendo de uma espaçonave e andando por aí. Ou que viram uma nave espacial andando pela noite. São coisas inacreditáveis, coisas improváveis. Mas a Bíblia nos mostra coisas inacreditáveis, que não são fruto, às vezes, da falta de concentração, às vezes da imaginação humana, às vezes influência daquilo que nós vimos e vivemos e ouvimos de outras pessoas, mas que são coisas testemunhadas por milhares de pessoas que anunciam que aquilo era verdadeiro. De fato, Jesus andou sobre as águas. Aquelas pessoas viram algo inacreditável acontecendo, um homem que desafia a física andando sobre as águas. Jesus dividiu 5 pães e fez com que 5.000 pessoas pudessem comer daqueles 5 pães. Algo impensável, inacreditável, improvável, algo inédito. Mas as 5.000 pessoas que provaram daquele pão deram testemunho ao longo da história de que Jesus realmente fez aquilo. Então a verdade é que, por mais que existam muitas coisas inacreditáveis, difíceis de acreditar, misteriosas no mundo que a gente vive, nós temos verdades eternas narradas na Bíblia daquilo que Deus faz. E Deus é poderoso para fazer coisas inacreditáveis. Deus é poderoso para operar milagres inéditos, como fez no caso deste paralítico da cidade de Cafarnaum. Por isso quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 a 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. E eu quero, sobre esse texto, narrar algumas coisas inéditas que aconteceram naquele dia na cidade de Cafarnaum. Marcos capítulo 2, dos versos 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedada ficou tão cheia que não havia lugar nem no lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa.
O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém? Note o espanto daquela multidão que enchia aquela casa em Cafarnaum, onde Jesus estava, ao ver que um homem extremamente paralítico, paralisado de tal forma que não conseguia mover nem seus braços nem suas pernas, e por isso precisou ser carregado numa maca, ao ter o seu encontro com Jesus, saltou. Um homem que estava acamado numa maca, saltou de pronto e se pôs a andar, pegou sua maca, colocou embaixo do braço e saiu pela porta. E aquela multidão ficou atônita a ponto de dizer: nunca vimos nada igual. Jesus fez algo inédito, algo impensável, algo inacreditável, algo que nunca ninguém viu. Nos dias de hoje nós vemos muitas igrejas que dizem que operam milagres semelhantes aos que Jesus operava, mas é muito difícil que nós encontremos as pessoas que foram alvos desse milagre. E na maioria das vezes, as pessoas que dizem que foram alvos desses milagres estrondosos nessas igrejas são pessoas que estão impressionadas com a mensagem. Mas ver membros que estão ressecados, fragilizados, músculos que não funcionam, nervos atrofiados, se encherem de força e de vigor a ponto daquele homem saltar da maca e passar a andar, isso é algo que nós não vimos. Como é difícil vermos algo assim acontecendo. E até nesses cultos onde vemos pessoas que jogam as suas muletas no palco, que jogam suas cadeiras de roda no palco, ficamos muito desconfiados de que aquelas pessoas de fato tinham as enfermidades que diziam que tinham. Mas aquilo que Jesus operou naquela casa em Cafarnaum era algo maravilhoso. A multidão silenciou e percebeu que ali estava alguém capaz de fazer algo impressionante. Esse texto, meus irmãos, narra algumas coisas inéditas que Jesus fez aquele dia na sua relação com esse homem paralítico. Coisas inéditas que Jesus pode fazer na minha vida e na sua vida. Basta que nós nele confiemos e coloquemos nossas vidas diante dele. Basta que façamos como esse paralítico fez, que encontrou Jesus em algum momento da sua vida e teve a sua vida transformada por ele. E assim nós vamos poder experimentar também esse ineditismo que há na pessoa do Senhor Jesus. A primeira coisa que esse texto me ensina, de maneira bastante específica, é que existe algo inédito aqui nesse texto já de partida. Esse texto nos mostra uma amizade inédita. Olhe para quem está perto de você e pergunte para ele: você tem amigos? Agora pergunta de novo: é amigo ou é colega? Você tem um amigo que pode lhe carregar? Esse homem tinha 4 amigos que podiam lhe carregar. Naquele dia, naquela casa em Cafarnaum, a multidão viu uma amizade inédita. A demonstração de carinho e de amor que nunca antes se tinha visto na história da vida daquelas pessoas. 4 homens que de maneira graciosa e generosa vão ao encontro do seu amigo e procuram ajudá-lo na sua necessidade, na sua dificuldade. Nós não sabemos como esse homem veio a se tornar paralítico, mas pela amizade que seus amigos nutrem por ele, provavelmente ele deveria ter sido vítima de um acidente ou de alguma coisa assim, porque os seus amigos não estão conformados com o fato do seu amigo estar paralítico daquele jeito. Não é como uma pessoa que já nasce doente e que com o passar do tempo as pessoas vão se conformando com a sua doença. Mas alguma coisa aconteceu na vida daquele paralítico que ele ficou atrofiado sobre a cama. E os seus amigos, talvez, quando se reuniam, diziam assim: isso não pode ter acontecido com ele. Meu Deus, como que aquele homem está numa cama? E eles se preocupavam, entristeciam o seu coração pela situação do seu amigo. E eu fico imaginando a cena, meus irmãos, daqueles 4 homens reunidos em algum lugar, falando: nós precisamos fazer alguma coisa por ele. Nós precisamos fazer algo por ele. E aí alguém, talvez um dos 4, tenha ouvido falar sobre um homem que lá na sinagoga de Cafarnaum expulsou um homem que estava possesso por um espírito imundo. Um homem que lá em Cafarnaum curou um leproso que estava com dificuldade na sua vida. E então, este homem deve ter sugerido aos outros 3: parece que há em Israel um homem capaz de fazer alguma coisa pelo nosso amigo que está numa situação muito difícil.
Imagine a situação. Aqueles 4 homens vão à casa do enfermo, talvez batem na porta, a esposa do enfermo atende, dizendo: o que vocês querem? Nós vamos colocar ele na cama e vamos levá-lo. Para onde? Para Cafarnaum, porque cremos que tem um homem lá que pode ajudá-lo. Imagine a cena daqueles 4 homens, um agarrando em cada ponta daquela maca e carregando aquele homem por um longo caminho todo com a esperança, com a fé de que Jesus poderia fazer alguma coisa pelo seu amigo. Ah, meus irmãos, essa é uma amizade inédita, uma amizade muito importante. Todos nós precisamos de amigos verdadeiros. Amigos que não medem esforços para nos aproximar de Jesus Cristo. Veja como aqueles homens não medem esforços. Pelo contrário, tomam o seu amigo no braço, literalmente, e levam até onde Jesus Cristo está. E note que o texto nos diz que o encontro não foi fácil. Depois de terem andado um longo caminho e chegado com seu amigo enfermo até onde Jesus estava, uma notícia ruim. A rua está lotada. Gente dentro da casa, gente fora da casa, gente na rua, gente na esquina. Eles não conseguem se aproximar de onde Jesus está. E talvez se aqueles homens não fossem amigos tão especiais, eles teriam dito: olha, nós tentamos fazer o que podíamos, mas não é possível. Jesus está sendo muito assediado. Vamos voltar para casa? Mas eles começam a matutar como nós podemos fazer que Jesus veja esse nosso amigo. E eles dão um jeito de ir por trás da casa, subir no eirado, retirar o telhado da casa, que naquela época era feita de palha, de cortiça. Tirando tudo aquilo, eles desceram aquele homem diante de Jesus, porque eles estavam comprometidos com a ideia de que seu amigo precisava de um toque especial do Senhor Jesus. Naquele dia, em Cafarnaum, a coisa inédita que aconteceu não foi apenas o milagre daquele homem saltar, mas foi o milagre de amigos extremamente comprometidos com alguém que sofre perto deles. Que tipo de amigo você tem sido? Você tem sido amigo para dar risada, para tomar chimarrão, comer amendoim, para fazer confraternização? Mas na hora que a coisa fica difícil, você é aquele amigo que não atende a ligação, é aquele amigo que diz: vamos ver o que a gente pode fazer, vamos orar, quem sabe vai dar certo. Ou você é um amigo comprometido, que está preocupado em fazer com que seus amados amigos conheçam o Senhor Jesus Cristo. Que de fato essa amizade inédita vista em Cafarnaum faça parte da minha vida e da sua vida. Que nós sejamos pessoas que investem na vida daqueles que amamos, ainda que em prejuízo próprio. Mas uma segunda lição que esse texto me ensina é que naquele dia em Cafarnaum aconteceu também um encontro inédito. Pergunte para quem está perto de você: você já encontrou Jesus? Um encontro inédito aconteceu naquele dia. Jesus está pregando. Você já tentou atrapalhar um pregador? Nenhum pregador gosta de ser atrapalhado. Porque para pregar a palavra nós precisamos concatenar ideias. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que apresentar uma ideia que se conecta com outra, que se conecta com outra, conecta com outra, e assim eu vou caminhando na linha de raciocínio do que o pregador quer ensinar. Nenhum pregador gosta de ser interrompido. Mas Jesus, no meio da sua pregação, e uma pregação que estava maravilhosa, porque a casa estava cheia, gente na rua, o pessoal, todo mundo querendo ouvir o que Jesus estava falando, no meio daquela grande pregação começa a cair palha do teto. E de repente um homem começa a descer de lá de cima. É bem provável que aqueles homens o tivessem amarrado na maca, com uma corda assim para ele ficar bem preso, e tivessem descido aquela maca, de forma que o homem apareceu de pé diante de Jesus, assim amarrado numa maca. E Jesus, diferente de muitos pregadores, não diz assim: saia daqui, espere até o final do culto e eu vou falar com você. Jesus, diferente de muitos pregadores, ele não se escandaliza com a ação daqueles amigos. Mas a reação de Jesus é maravilhosa, porque Jesus diz: vê a fé daqueles amigos. Verso 5 diz: ao ver a fé daqueles homens, Jesus parou tudo o que ele estava fazendo
e falou: agora vamos dar uma pausa na pregação, porque eu preciso conversar com este homem que foi trazido de maneira tão maravilhosa pelos seus amigos. Esse encontro maravilhoso, esse encontro precioso, Jesus não pode desprezar. A verdade, meus irmãos, é que Jesus nunca despreza alguém que vai até ele com o coração abatido, com a alma cansada, alguém que vai até ele sem esperanças. Pelo contrário, ele para o que ele estiver fazendo para receber essas pessoas. Isso não acontece apenas com o paralítico da cidade de Cafarnaum, mas isso acontece em muitas passagens da Bíblia, onde Jesus para tudo para dar atenção a alguém que está sofrendo. Jesus nunca fica indiferente ao sofrimento daqueles que o procuram de verdade. Pelo contrário, ele os recebe, ele gasta tempo com eles, ele se preocupa em restaurar esse coração aflito. E não foi diferente. Jesus parou a pregação e começou a tratar com aquele homem de maneira especial. Se você ainda não encontrou Jesus, você precisa encontrá-lo. Porque não há prazer maior na vida cristã do que desfrutar deste cuidado. Você saber que aquele que rege o universo inteiro, aquele que rege as estações do ano, aquele que rege os movimentos dos planetas no espaço, aquele que faz com que as galáxias se movam, aquele que controla as leis naturais, como a gravidade, como as leis de temperatura, aquele que controla todas as coisas com as suas mãos preciosas, está preocupado comigo e com você. E quando nós oramos a Ele pelas nossas coisas mínimas, pelas nossas pequenas aflições que não significam nada na história do mundo, se nós pensarmos, poxa, eu não tenho o que comer amanhã, o que isso significa na história da humanidade? Não significa nada. Mas quando nós chegamos para Deus e dizemos, Senhor, eu não tenho o que comer amanhã, o Deus do universo vem ao nosso encontro, nos acolhe em nossa dificuldade e nos ajuda para que nós possamos nos tornar pessoas vitoriosas. Meus irmãos, isso é algo precioso. Esse encontro inédito que acontece naquele dia, de Jesus cheio de autoridade, todo poderoso, pregando uma mensagem poderosa, que para tudo, para dar atenção a um homem extremamente enfermo e sem esperança. Jesus está atento em você. Talvez você não ache, mas Jesus está atento em você. Talvez você pense que ninguém está vendo o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, as suas dificuldades, mas Jesus conhece. Talvez você tenha escondido tudo da sua esposa, dos seus filhos, da sua mãe, da sua família, e você tem sofrido sozinho dentro do seu coração. Jesus conhece o seu sofrimento e Ele estende a sua mão para ajudá-lo. Ele para tudo para olhar para você e ajudá-lo a levantar desse lugar onde você está. Amém? Mas uma terceira lição que esse texto me ensina, um terceiro evento inédito que acontece naquele dia, é a demonstração de uma autoridade inédita. Fale aí para quem está perto, Jesus perdoa seus pecados. Autoridade inédita. Ao ver aquele homem descendo do telhado, Jesus vê a fé e diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Note que o fato de Jesus perdoar os pecados daquele homem gera um escândalo, porque os líderes religiosos, os líderes dos judeus, os mestres da lei, ainda não acreditavam que Jesus era o Deus encarnado, que ele era ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus. E eles então, desconsiderando essa dualidade, a natureza hipostática de Cristo, eles então começam a questionar em seu coração, quem é este homem para perdoar pecados? E quantas vezes esse questionamento não está presente em nossos corações, quando pensamos assim, será que Jesus é poderoso para perdoar o grave pecado que eu cometi? Será que tem perdão para mim? Será que nesses pecados recorrentes que eu venho cometendo vez após vez, será que haverá salvação? Haverá maneira de sair desse ciclo vicioso? Haverá maneira de eu me libertar de tudo isso? E nós há pouco, essa semana, conversávamos com pessoas que estão com dificuldades de vícios, pessoas que estão perdidas na drogadição. Meus irmãos, e essas pessoas se perguntam todo dia, será que o perdão de Jesus pode me valer? Será que eu posso ser restaurado? Será que a minha vida pode mudar?
Aqueles mestres da lei presentes ali naquela casa em Cafarnaum eram os primeiros na fila do culto. Eles eram os que estavam mais próximos de Jesus, ouvindo a pregação, mas eram os que tinham menos fé, porque quando Jesus diz os teus pecados estão perdoados, eles duvidam no coração. Eles não entendem quem está dando aquela pregação. Eles não sabem que Jesus tem autoridade para fazer isso. Por isso, não desconfie nunca da autoridade de Jesus. Quando Jesus perdoa os pecados daquele homem, Jesus está dizendo àquele homem: hoje a salvação chegou para você. Muito mais importante do que qualquer milagre físico, financeiro, qualquer milagre de saúde, é o milagre da salvação. A alguns Jesus dá esse privilégio de serem salvos e curados, como foi o caso desse paralítico de Cafarnaum, mas a muitos outros Jesus dá o privilégio de serem salvos, ainda que não sejam curados. E muitas pessoas lidam com dificuldades de saúde para toda a vida, lidam com situações difíceis com as quais precisam encarar durante toda a sua existência. Mas, meus irmãos, o privilégio de ser salvo por Cristo, quando não nos livra das provações e não nos livra das dificuldades, fortalece o nosso coração de tal forma que nenhuma dificuldade consegue nos abater, nos entristecer, nos deixar cabisbaixos, porque nós sabemos que Deus está conosco, mesmo no meio da mais dura prova. Amém? Quem tem mais fé? Aquele que tinha um problema, se converteu a Cristo e foi liberto do seu problema? Ou aquele que tinha um problema, se converteu a Cristo e foi fiel a Cristo, mesmo com o seu problema? Quem tem mais fé? A verdade é que a fé opera de maneiras diferentes e nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor, sabendo, sobretudo, que nada é mais importante do que receber o presente da salvação. Por isso nós anunciamos a salvação em Cristo. Nós não anunciamos: venha para a nossa igreja e você vai enriquecer, venha para a nossa igreja e seu casamento vai ser uma maravilha, venha para a nossa igreja e se você é viciado você vai deixar de ser, venha para a nossa igreja e um monte de coisa maravilhosa vai acontecer na sua vida. Nós acreditamos que Jesus pode fazer coisas maravilhosas, mas nós acreditamos que não há nada mais maravilhoso que Jesus possa fazer do que salvar a sua vida. Por isso nós anunciamos: venha para a nossa igreja e você ouvirá o Evangelho, a palavra da verdade, e você terá o privilégio de se salvar dessa geração perversa e corrompida. Você terá o privilégio de ser alcançado pela graça de Deus. E se for da vontade do Senhor, Ele vai restaurar a sua vida. Se for da vontade do Senhor, Ele vai fazer algo inédito, porque Ele é poderoso para assim operar. Mas nada se compara com a graça de sermos salvos pelo amor do Senhor. E por quarto e último lugar, esse texto me ensina ainda outra ação realizada por Jesus nesse texto. Algo diferente que aconteceu. Ali também aconteceu um milagre inédito. Um milagre inédito. Fabuloso, maravilhoso. Um homem que veio carregado, saiu dali carregando. A maca o carregava quando ele chegou, e ele carregava a maca quando saiu. Algo impressionante. Uma multidão testemunhou. Não foi como as visões que as pessoas têm, não foi como os animais da mitologia, da fauna brasileira, não foi como essas coisas que acontecem, que a pessoa diz: eu acho que vi, parece que eu vi, talvez exista, talvez não exista, é algo que eu presenciei, ou é algo da minha imaginação, eu estava meio sonolento, eu estava meio acordado. Não! É algo que uma multidão de pessoas que enchia a casa e o redor da casa viram com seus próprios olhos. Um homem que saltou da maca, extremamente paralítico, e passou a andar, de tal forma que a multidão a uma só voz disse: nunca vimos nada igual. É interessante o motivo que leva Jesus a operar esse milagre. Quando Jesus vê o coração dos líderes religiosos dizendo: quem ele pensa que é para perdoar pecado? Jesus fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, que é o algo maior que ele pode fazer na nossa vida. Eu pergunto a vocês: o que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados? Ou levanta, segura sua maca e vai para casa?
E Jesus então diz: levanta, toma sua maca e vai para casa. E aquele homem é alvo de um milagre maravilhoso. Nós cremos que Jesus opera milagres. Cremos que em situações muito difíceis, Ele vem ao nosso encontro e nos acolhe. Nós cremos que os milagres que aconteceram na Bíblia são passíveis de acontecer hoje. E que o Senhor às vezes faz coisas espetaculares na nossa vida que nós não temos como explicar de outra forma, a não ser dizermos: foi Deus que moveu todas as coisas para que isso acontecesse. O Senhor é poderoso para agir em nossas vidas. Por isso, não desanime quando as coisas estiverem difíceis, porque Jesus pode ter em seu plano eterno um milagre separado para você. Então confie no Senhor, vá até Ele pela fé, creia no seu poder, se apegue a Ele e pergunte a Ele: Senhor, se o Senhor tem um milagre na minha vida, faça em nome de Jesus. E se abra para o poder de Deus, que pode fazer em você o mesmo que fez na vida daquele paralítico. Levantar você do leito, ajudar você nas situações mais difíceis que você pode enfrentar. Ali, naquela casa em Cafarnaum, aconteceram muitas coisas inéditas, muitas coisas impressionantes, muitas coisas das quais as pessoas que viram disseram: nunca vimos nada igual. Porque Jesus é assim, Ele faz coisas novas, coisas inéditas, coisas inacreditáveis. E nós precisamos crer nisso, consagrar nossas vidas a Ele, nos apresentarmos em Sua presença, para que esse poder que está nele possa ser derramado sobre as nossas vidas. Talvez você que está aqui essa manhã não precise do milagre que este homem precisava. Não precisa de um milagre em sua saúde física. Talvez você não precisa de um milagre tão explícito desse jeito. Mas talvez você precise de um milagre em sua vida de fé. Você está morto espiritualmente, sem ânimo espiritual, sem vida. Jesus hoje perdoa os seus pecados e diz: levanta desse leito, levanta e anda. Talvez hoje você esteja com a sua família derrotada, situação difícil. Creia no Senhor, vá até Ele, clame pelo milagre. Joelho no chão, boca no pó, peça: Senhor, tem misericórdia. E o Senhor vai lhe dar a vitória. Você vai levantar dessa maca. Creia nisso. Jesus tem milagres para cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eis diante de Ti o Teu povo. Nós precisamos, Senhor. Precisamos desse encontro com o Senhor. Precisamos, Deus, que algo inédito aconteça em nossa vida. Precisamos da Tua graça. Precisamos da manifestação do Teu poder. O Senhor conhece a vida de cada um de nós e sabe onde nós necessitamos do milagre, da restauração. Então venha ao encontro da vida de cada um de nós e nos dá aquilo que precisamos das Tuas mãos. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e que todos que verem o que o Senhor há de fazer em nós possam dizer: nunca vimos nada igual, foi algo inédito, foi algo inacreditável. Que nós assim sejamos alvo da bênção e da graça do Senhor. Toca nossos corações, abençoa a nossa saúde, abençoa nossas famílias, abençoa-nos como servos do Senhor, renovando a nossa fé. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus fique com você e abençoe a sua vida.